Olá a todos, o programa Hora do Milagre está entrando no ar e eu lhe convido a desafiar esse problema que você está enfrentando. Essa doença não lhe pertence, não é sua. Você não precisa sofrer com esse problema. Você não precisa estar escravizado aos medicamentos, aos tratamentos, se você crer naquilo que está escrito na Palavra de Deus. Nesse programa nós estaremos mostrando para você resultados, pessoas que através da fé reagiram diante de um diagnóstico negativo, diante de um diagnóstico de morte, inclusive, aonde parecia não ter solução, aonde 99% de chances para dar errado. E eles creram, colocaram em prática aquilo que está escrito na Palavra de Deus. Nós daqui a pouco vamos falar para você a promessa que diz que você pode sim resolver esse problema, o seu familiar também, se você tem um familiar seu que está enfrentando problema de saúde, ele também pode alcançar a cura, a libertação. 020-7272-1010, você pode incluir a partir de agora o seu nome, o nome do seu familiar que se encontra doente, inclua o nome da doença também para que possamos orar por você. Você pode escanear o código que aparece no seu televisor, você vai ser direcionado diretamente ao nosso WhatsApp. E você pode ali incluir a situação que você quer resolver definitivamente. Vamos ao intervalo. Já voltamos com vocês. Durante anos, Mariana viveu atormentada por algo para o qual não encontrava explicação. À noite tinha muito medo, via os cortinados a tremer e não fazia nada. Eu ficava intacta no sofá, enquanto o meu marido já era casado, mas o medo continuava. Enquanto ele ia ao café, eu não queria ir com ele e nem fazia nada em casa, enquanto ele não chegasse. Eu ficava intacta no sofá, com um medo tremendo que se introduzia dentro de mim, eu não era capaz de fazer nada. Horrível. Recorreu a psicólogos e até mesmo a videntes, mas todas as alternativas que lhe eram apresentadas não faziam com que o seu sofrimento tivesse fim, pois o vazio que sentia dentro de si era constante. Faltava-me paz, porque essa falta de paz é que não fazia com que eu comesse, dormisse. Estava sempre inquieta com esse medo, com essa... Às vezes nem sabe explicar. O médico me perguntava que tipo de medo é esse. Eu dizia, eu não sei explicar, é um medo horrível, horrível. Conheceu a Universal através da televisão e a medo foi à primeira reunião. A partir daí, tudo mudou. E mudou para melhor. Comecei a dormir, comecei a comer, já tinha vontade de passear, de sair. Com o tempo, ao fazer as minhas correntes, eu fui entendendo e fui retirando a medicação. Não é? Ia fazendo tudo direitinho o que me era ensinado e eu ia tirando a medicação. Quando dei por isso, eu realmente já estava liberta daquele problema, do medo que era horrível. Pouco a pouco foi reestruturando a sua vida, mas surgiu mais uma provação dura de superar. Surgiu uma situação na pele, com muita comichão, onde surgiam feridas, sangrava e eu, entretanto, fui numa consulta de urgência no hospital, não é? Foi diagnosticar no início que seria uma sarna, entretanto, essas comichões veio-se a saber que era as vias biliares obstruídas, apareceu um nódulo maligno, em que passa numa veia muito fininha e que a médica não dá solução para operar. A médica falou comigo e disse-me, quando viu os exames, que eu teria 3 a 6 meses de vida. Ainda assim, Mariana não se conformou com as opiniões médicas e decidiu colocar toda a sua fé em Deus. Eu coloquei a minha vida no altar, fui fazendo os meus tratamentos com a médica e as consultas da mesma forma, confiando em Deus. Porque eu sabia que o Deus era o médico dos médicos. Apesar dos médicos existirem, não é? Não, fisicamente, mas o meu Deus poderá colocar a mão de uma forma diferente que a médica não coloca. Entretanto, fui submetida a mais exames para ver como é que as coisas estavam a decorrer, então, entretanto, a médica ficou muito surpreendida e me disse, a dona Mariana tem muita sorte, está com muita sorte. O nódulo está aí sossegadinho, não se mexe, vamos continuar a fazer os tratamentos para secar e dei continuidade aos tratamentos. Mais tarde fiz novos exames mais rigorosos, a fundo mesmo,
para ver se algum órgão estava mesmo atingido. E graças a Deus não está nada mais atingido. E pela sua fé, o Deus dos milagres operou na sua vida e fez com que toda a sua tormenta acabasse. Não fiquei com sequelas nenhumas, nada expandiu mais, tenho vigor para trabalhar, tenho alegria de viver. Foram momentos muito difíceis, mas eu acreditei sempre que chegava o momento da felicidade. Até hoje passaram-se 2 anos, eu estou com vigor, com alegria, não é? E reconheço que foi a mão de Deus sobre a minha vida e hoje sou um milagre. Sente que ninguém lhe compreende? Que nada cala esse grito interior? Que ninguém lhe cura essa dor? Vai se surpreender com o poder de uma oração. Ligue e receba uma oração, uma orientação, sempre que precisar. Muito bem, estamos de volta. Você acompanhou esse exemplo de fé. Continue incluindo o seu nome, o nome dos seus familiares para a oração. Estaremos realizando daqui a pouco. 020 7272 1010. Você acompanhou esse exemplo de fé onde até os médicos ficaram surpresos. E é esse o objetivo da fé, o objetivo de você assistir esse programa. Todos estarão surpresos, surpreendidos com o milagre, com o resultado que você vai alcançar. Mas para que isso aconteça, use a sua fé, creia. Todas as terças estamos ali ungindo o lenço consagrado, estamos determinando a sua cura, estamos levando você a desafiar o problema, a rejeitar a doença, a seguir os tratamentos como deve ser, mas colocar a Deus em primeiro lugar. Está escrito, certamente o Senhor Jesus levou sobre si as nossas iniquidades. Ele foi ferido por nós. O corpo dele era perfeito, mas pelos açoites, pela coroa de espinhos, o corpo dele ficou ferido, representando as suas feridas, representando os problemas que você tem enfrentado. Mas ele foi ferido, ele foi crucificado e ele ressuscitou para que você fosse curado. Então, pela fé, você pode determinar isso agora mesmo, na oração que estaremos realizando. Você pode determinar que o seu familiar será livre deste mal, desta dor, desta enfermidade. Não interessa o diagnóstico, não importa quantos anos você está enfrentando essa situação. Tenha nas suas mãos a sua Bíblia e determine. Assim como está escrito em Isaías 53, assim vai se cumprir na sua vida. Vamos a mais um intervalo, já voltamos com vocês. Quando cheguei à Igreja Universal, cheguei devido a um problema que eu tive de saúde numa perna, com sequelas de poliomielite. Eu nasci em Moçambique e quando deu o surto da doença em Moçambique, eu fui uma das crianças que tinha 1 ano de idade atingida com o surto da poliomielite. Essa doença trouxe muitas consequências. Quando vim para Portugal, vim para fazer cirurgias para a correção da perna e fiz 21 operações. Quando cheguei aos 28 anos de idade, com imensos problemas na perna, o médico fez-me uma experiência com um aparelho que veio dos Estados Unidos que me deixou sem andar. Eu estive 4 anos num sofrimento muito grande que me levou a uma depressão muito grande porque eu deixei de andar. E que, lógico, foi trazendo problemas financeiros, dificuldades em casa, financeiras, porque aí era só o pai dos meus filhos, o meu companheiro na altura, que trazia um ordenado para casa e era muito difícil nós pagarmos as contas. E foi assim que eu cheguei na igreja. De facto, fiquei surpreendida e as pessoas até ficam surpreendidas porque um mês depois eu consegui deixar uma muleta. 2 meses depois eu estava a trabalhar. Quando cheguei junto ao meu ortopedista, ele não acreditava, porque ele tinha o diagnóstico do Instituto de Oncologia a dizer que eu não voltaria sequer a pôr o pé no chão, a ter um contacto com o chão, porque eu tinha dores e choques muito grandes. O médico ficou estarrecido quando me viu andar. Comecei a trabalhar, o meu ânimo foi outro, para depois começar então a lutar para outras áreas que eram importantes na minha vida. Relativamente à família, tenho 2 filhos. Na altura eram muito problemáticos, mais o mais velho, porque ele, entretanto, quando chegou à adolescência, enveredou-se com os amigos
para discotecas. Não sei se ela alguma vez se drogou, mas tinha atitudes que partiam montras, atiravam pedras para os carros, para destruírem os carros. Ele foi levado à polícia umas poucas vezes. E neste momento foi chamado para fazer provas num clube de futebol, que o sonho dele de facto é ser futebolista, e ele está a realizar esse sonho. Tenho uma filha com 11 anos, na altura foi-me dito que eu não poderia ter bebés meninas, filhas meninas. Porquê? Porque tive uma criança, fiz uma gravidez até aos 9 meses e essa criança faleceu à nascença. Pronto, entretanto, na tentativa de ter mais, de tentar voltar a engravidar, engravidei 2 vezes e voltei a abortar. E entretanto, novamente na igreja, pela fé, com o trabalho que de facto que a igreja desenvolve connosco, não desisti, lutei e engravidei, e hoje tenho uma filha com 11 anos, que é uma bênção, que é linda. Os meus filhos são muito obedientes, são muito chegados a mim, temos muita paz em casa, somos muito unidos. Desde o momento que eu entrei na igreja, nunca mais fui a mesma pessoa, a nível de tudo. A minha mente abriu-se, jamais consigo voltar para trás, porque o que eu tenho, a minha visão para a frente, de facto, é tão grande, é tão maravilhosa, que eu sou muito feliz e sou muito grata por um dia ter conhecido o trabalho da igreja. Bispo, a pior palavra que uma pessoa pode ouvir foi o que a dona Rosália ouviu dos médicos: você está com câncer. Isso abalou ela na época, mas ela não deixou de usar a fé. Está aqui para contar o milagre, porque ela está livre dessa doença. Quer dizer que a senhora teve câncer? Sim, senhor, bispo. Foi em qual parte do corpo? Na mama. Câncer de mama? Câncer maligno na mama. E aí? Eu fui fazer um exame de rotina e nesse exame deu irregular. Eles pediram para mim fazer novos exames. No segundo que eu fiz um exame e vim para casa. Quando eu cheguei em casa, que eu fui tomar banho, aí que eu passei a mão, já tinha um caroço na minha mama. E daí eles pediram para que eu levasse para o meu médico para ver. Eu levei, quando eu cheguei lá, eles pediram para levar para mastologista, porque não era normal o que estava acontecendo comigo. Lá eles me pediram uma biópsia, e nessa biópsia, para minha surpresa, eu recebi uma notícia desagradável, que o chão saiu dos meus pés. Você está com câncer maligno. Naquela hora, para mim, eu não sabia o que fazer, porque para os médicos, essa doença, como eles já me falaram, não tem cura. Eles foram conversar comigo e falaram para mim: dona Rosália, o caso da senhora é grave. Por quê? Porque foi muito rápido o crescimento. Dentro de um mês, de um centímetro e meio, foi para 4 centímetros. E a senhora vai fazer a quimioterapia e radioterapia. E nesse meio tempo, eu sofri muito porque a radioterapia, ela judia muito da gente. Minha boca estourou em bolhas, as minhas unhas dos pés e das mãos caíram, as minhas axilas, que eu fiz a radioterapia, encheu de bolha, como se tivesse jogado água fervendo. Nem as enfermeiras queriam tocar, de tal situação que ficou. Ela lacrimejava, eu não conseguia dormir à noite, ficava desesperada. O meu filho era pequenininho, e ele chegava e me abraçava e falava: mãe, a senhora vai sair dessa. E eu, naquele desespero, meu Deus, e comecei a agir a fé. Fui fazer a corrente dos 70, usei o lencinho. Só que ali cada vez que eu ia, que eu ia no médico, era uma notícia pior. Ele falava: tá pior, não está resolvendo, a gente vai aumentar a dosagem. E eu sofria demais, aquilo doía demais, aquilo me deixava debilitada. Eu ficava tonta, eu não sabia onde eu estava quando eu fazia esse tratamento. Mas eu não desisti, eu cria
que o Deus que curou no passado podia curar no dia de hoje também. E eu fui perseverando, coloquei aquilo dentro de mim. A voz do homem é uma, mas a de Deus é que eu vou sair dessa, eu vou ser curada. Chegou um dia, o médico falou: o que está acontecendo com a senhora? Eu falei: eu estou buscando a Deus. Aí ele foi e falou assim: porque o que eu e meus companheiros via na senhora, a gente não está achando mais. Aquilo foi sumindo. E aí, quando foi um dia, até que chegou um dia que ele falou para mim: a senhora, a partir de hoje, não tem mais nada. Eu tenho os exames aqui, que foi quando eu tive o câncer. Esse daqui... Aí o exame que mostra o problema e o outro que não mostra mais o problema. Esse é o normal. E esse aqui foi a alta que eles me deram, né? Que eu já não tenho mais nada. E né? A senhora falou aí, o médico então ficou surpreendido com o resultado. Ficou surpreendido. Aí quando eu cheguei lá, que eu fiz os exames, que não tinha mais nada, até ele foi e falou para mim: pode buscar esse Deus, porque esse Deus que você busca faz milagre mesmo. Amém. Né? E eu digo para as pessoas assim: elas não podem desistir, por mais que seja a voz do médico, não tem jeito, não tem solução, não desista, porque o nosso Deus, Ele pode todas as coisas, e Ele pode curar você que está em casa, que está sofrendo como eu sofri, que está passando o que eu passei, ou até pior. Para o nosso Deus isso não é nada. Assim como Ele me curou, Ele pode te curar. Ele pode te tirar dessa cama, tirar desse leito, tirar desse hospital, tirar de onde você estiver passando isso. Ele pode te fazer o que Ele fez comigo, me curou, e pode curar você também. Deus abençoe mais e mais a senhora. Amém. Dores, medicamentos e recorrentes ida ao médico fazem parte da sua vida? Você não suporta mais sentir dores constantes ou então recebeu dos médicos um diagnóstico devastador? Se esse tem sido o retrato da sua vida, saiba que existe uma esperança para você. O Senhor Jesus é especialista em casos impossíveis e, como no passado, Ele, ainda hoje, opera milagres para os que creem. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Venha receber a oração da fé para a cura completa de todas as doenças e seja livre definitivamente de todo esse sofrimento. Toda terça-feira, às 19h30, em 232 Seven Sisters Road, Finsbury Park, Londres, N4 3NX, ou em uma igreja universal mais perto de você. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu te peço agora, visita esta pessoa que se encontra, meu Deus, angustiada por conta das dores, por conta das enfermidades, por conta, meu Deus, das situações que ela tem enfrentado. E nós estamos aqui em oração, rejeitando este mal, rejeitando este problema. Nós não aceitamos, meu Pai, atender tantas pessoas que se encontram doentes, enfermas, sendo que elas creem no Teu poder, elas creem na Tua palavra. Então, meu Deus, manifesta o Teu poder agora mesmo, ainda que esta pessoa não tenha fé, a fé na palavra de Deus. Nós emprestamos a nossa fé para ela e determinamos que, em nome de Jesus, seja ela curada, liberta e abençoada. Beba d'água com fé, seja livre agora. Tenha certeza, você está livre deste mal, deste peso. E a partir de agora, coloque em prática a sua fé. Venha à igreja mais próxima de si, estaremos ali realizando uma oração, determinando a sua vitória. Lembrando que todos os domingos temos as reuniões da concentração de fé e milagres, onde oramos por você e sua família. Você é o nosso convidado. Convide um amigo seu, não venha sozinho. Aqui no norte de Londres, na mesma fé.
Nós ficamos por aqui, que Deus abençoe a todos e até lá.